Fala galera do Aras Concursos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo, nós iremos dar continuidade ao conhecimento, os conhecimentos sobre a Lei Orgânica do município de Simão Dias, ok? Então vamos lá. Mas antes, se inscreva aí no canal, na moral, dê uma inscritazinha, se inscreva, não custa nada, por enquanto eu não estou cobrando. Nós estamos com 929 inscritos. Falta só 61 para 1.000 inscritos. Nosso objetivo primeiro é atingir 1.000 inscritos, ok? Então, sejam bem-vindos, aquele que ainda não se inscreveu, se inscreva. Mande para o coleguinha se inscrever, que vai fazer esse concurso também. Da Câmara Municipal, vamos começar a falar aqui. O poder legislativo é exercido pela Câmara, que tem funções de legislativas, que é criar lei, de fiscalizar e controlar, de fiscalização e de controle externo do Executivo. Então, veja, a Câmara Municipal é o poder legislativo, tem a função primária, legislar, criar leis, mas também pode fiscalizar aí o poder executivo, de julgamento político e administrativo, de assessoramento ao Poder Executivo e de administração de sua própria economia. Então, o Poder Legislativo tem função de legislar, fiscalizar o Poder Executivo e pode também, função também administrativa, de administrar sua economia interna. Cada legislatura tem 4 anos, correspondente cada ano a uma sessão legislativa. Artigo 29. A Câmara Municipal compõe-se de vereadores eleitos pelo sistema proporcional como representantes do povo, com mandato de 4 anos. Isso aqui tem que saber, né? São 4 anos o vereador, ok? 4 anos. Próximo. São condições da elegibilidade para o exercício do mandato de vereador. Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição no município, filiação partidária, idade mínima de 18 anos, ok? Então, se você quer ser vereador, com 18 anos, você já pode ser vereador, se votar em você, né? E ser alfabetizado, não pode ser analfabeto. Você é mais, na minha cidade tem um analfabeto, mas aqui é o que a lei diz. O que acontece, às vezes, não está dentro da lei, né? O número de vereadores desse município será de 13, ó, 13. Os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal e o levantamento populacional realizado pelo IBGE. Então, é 13 por quê? Porque, de acordo com a população, pelo esse levantamento populacional do IBGE, a quantidade de vereadores para o município tem que ser 13, ok? É proporcional aí à quantidade de pessoas. Artigo 30. A Câmara Municipal reúne-se-á anual e ordinariamente na sede do município, de 15 de fevereiro até 30 de junho. Aí eles ficam de folga e vêm de 1º de agosto a 15 de dezembro. Podendo reunir-se também por convocação extraordinária. Então, essas convocações aí são ordinárias, mas pode existir a convocação extraordinária, ok? Em outros períodos. As reuniões inaugurais de cada sessão legislativa, marcada para as datas que lhe correspondem, serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando coincidirem com sábados, domingos e feriados. A solicitação para convocação extraordinária. Isso aqui vocês têm que saber, ó. Quem é que pode solicitar uma convocação extraordinária? O prefeito, o presidente da Câmara, ou a requerimento da maioria dos membros da Casa e a comissão representativa da Câmara. Quem tem mais moral? O prefeito. Porque o prefeito pode fazer isso quando este achar necessário. O presidente da Câmara, para compromisso de posse do prefeito e do vice, o presidente da Câmara ou requerimento da maioria dos membros da Casa, em casos de urgência ou de interesse, casos aqui, ó, de urgência ou de interesse público relevante, ok? E pela comissão representativa da Câmara. Nessa sessão legislativa extraordinária,
a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, ok? Somente deliberará sobre a matéria para a qual for convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Próximo. As deliberações... Deixa eu ver se estava gravando. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos presente a maioria absoluta de seus membros, salvo disposição em contrário prevista no regime interno da Casa ou disposição dessa lei orgânica. Ou seja, as decisões da Câmara serão tomadas por maioria de votos, quando presente a maioria absoluta dos membros. Então, a maioria absoluta é mais que a metade, ok? Então, se está presente a maioria absoluta, mais que a metade, aí você vai decidir com a maioria dos votos. Mas, em alguns casos, algumas disposições que estão previstas lá no regimento interno da Casa ou na lei orgânica, isso é diferente. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação sobre o projeto de lei orçamentária. As sessões da Câmara realizar-se-ão em recinto destinado ao seu funcionamento, salvo hipóteses previstas no regimento interno. Então, as sessões da Câmara vão ser realizadas no recinto destinado ao funcionamento. Em algumas hipóteses, aqui pode ser realizado em outro lugar. O dia e o horário das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal será estabelecido de acordo com o que dispuser o regimento interno. Tudo que for interno da Câmara, quem vai decidir é o regimento interno. Poderão ser realizadas sessões solenes fora do recinto da Câmara. No recinto de reuniões do plenário, não poderão ser afixados quaisquer símbolos, quadros, faixas, cartazes ou fotografias que impliquem propaganda partidária, ideológica, religiosa ou de cunho proporcional de pessoas vivas ou de entidades de qualquer natureza. Então, dentro do recinto de reuniões do plenário, não pode ter esses símbolos que enalteça alguém, que tenha um cunho ideológico, religioso, ok? A não ser, a única coisa que pode ter, isso não implica, o dispositivo neste artigo não se aplica à colocação de brasão ou bandeira do país, do estado ou do município, na forma da lei. Então, não pode ter esses símbolos que enaltecem pessoas, lugares, mas pode ter o brasão e a bandeira do país, do estado e do município, ok? As sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário, por voto de 2/3 dos vereadores, adotado em razão de motivo relevante. Então, em regra, as sessões serão públicas. Mas, se tiver uma deliberação ao contrário, por voto de 2/3 dos vereadores e por motivo relevante, as sessões podem ser fechadas, ok? As sessões somente serão abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos membros da casa, não podendo, neste caso, haver deliberação. Então, as sessões só podem ser abertas se tiver 1/3 dos membros da casa, dos vereadores, né? As deliberações da Câmara terão 2 discussões, excetuando-se as moções, as indicações e os requerimentos que terão apenas uma discussão. Mas, de modo geral, vai ter 2 discussões. Considerar-se-á presente à sessão o vereador que assinar o livro de presença até a declaração de abertura dos trabalhos da ordem do dia, participar dos trabalhos do plenário e ou de votação. Esse está presente. Muito bem. Então, agora a gente já entendeu aí os detalhes, sessões ordinárias e tal. Agora a gente vai para as atribuições da Câmara Municipal. O que é que a Câmara Municipal faz? Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito. Olha aqui esse detalhe. Esse detalhe aqui é importante. Cabe à Câmara Municipal com a sanção do prefeito, ok? O prefeito vai sancionar o que a Câmara, ou vetar, né? O que a Câmara decidir. Legislar sobre matérias de competência do município.
Então, veja, tudo que for de competência do município, que a Câmara legislar, vai passar pela sanção do prefeito. Se ligue, especialmente sobre assunto de interesse local, inclusive suplementação à lei federal e estadual, notadamente no que diz respeito. Então, vai ter que ter uma legislação municipal. Tem a legislação federal, que abrange o país, tem a legislação estadual, que abrange o estado, e tem a legislação municipal, que vai abranger aí o município. Por quê? Porque o município tem características próprias. Então, as leis também têm que ser leis próprias. Mas aí o município vai criar leis a respeito do quê? Que cabe à Câmara criar essas leis e o prefeito sancionar. Sobre saúde, assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de necessidades especiais, proteção de documentos, obras ou bens de valor histórico, artístico, cultural, como no monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos do município, impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural do município, a abertura de meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, só coisa boa, proteção ao meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas, incentivo à indústria e comércio, criação de distritos industriais, fomento da produção agrícola e a organização e abastecimento alimentar, promoção de programas de construção de moradias, melhoria de condições habitacionais e saneamento básico. Então, tudo isso vai ser legislado, a Câmara vai legislar e o prefeito sanciona ou veta. Combater a pobreza, registro de acompanhamento e a fiscalização das concessões de pesquisa, extrapolação de recursos hídricos, estabelecer a implantação da política de educação no trânsito, cooperar com a União, o Estado, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar, atendendo às normas fixadas em lei complementar federal, uso e armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes afins, políticas públicas do município, também sobre tributos municipais, bem como para autorizar a isenção e anistia físicas, a remissão de dívida. Tudo isso vai ter legislação. Orçamento anual, plurianual, diretrizes orçamentárias, obtenção de concessão de empréstimos e operações de créditos, concessão de auxílio e subvenções, concessão e permissão de serviços públicos, concessão de direito real do uso de bens do município, alienação de bens móveis e imóveis, aquisição de bens imóveis quando se tratar de doação, criação, organização e supressão de distritos, observada a legislação estadual, criação, alteração, extinção de cargos, empregos e funções públicas e fixação na respectiva remuneração, plano diretor, alteração e denominação de prédios, vias e logadouros públicos, ordenamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, organização e proteção dos serviços públicos, tudo isso a Câmara vai criar leis e o prefeito sanciona ou não. Agora, compete à Câmara. Veja, lá a gente estava falando com sanção do prefeito. Agora, exclusivamente, compete privativamente ou exclusivamente à Câmara. Não precisa o prefeito sancionar, entre outras, as seguintes atribuições. Elaborar seu regime interno, seu regimento interno. Tudo que for interno da Câmara não precisa autorização ou sanção do prefeito. Eleger sua mesa diretora, bem como distribuí-la na forma da lei orgânica e do regimento interno. Fixar o subsídio do prefeito, do vice-prefeito, secretários municipais e vereadores, obedecendo os artigos 37 lá da Constituição, esses artigos aí. Então, fixar o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretário, competência privativa da Câmara. Exercer, com auxílio do Tribunal de Contas, órgão estadual competente, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do município, julgar as contas anuais do município e apreciar os relatórios de execução dos planos do governo, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções de serviços, e a iniciativa de lei para a fiscalização da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos nas diretrizes orçamentárias. Então, dispor sobre sua organização. A organização da Câmara, isso aí, é ela mesmo que vai. Isso aqui é interessante. Autorizar o prefeito a se ausentar do município quando a ausência exceder 15 dias. A gente estava estudando o estatuto, a lei orgânica de instância, e lá era 10 dias. Cuidado, 15 dias, viu? A Câmara tem a competência privativa de autorizar o prefeito a se ausentar ou não. Ele vai dizer, o prefeito quer se ausentar, ele vai pedir solicitação lá para a Câmara, e a Câmara tem que autorizar ele sair do município por um período aí de 15 dias, ok? Para a próxima. Mudar temporariamente sua sede, veja que isso aqui é particular da Câmara. Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluídos a administração indireta e funcional. Proceder à tomada de contas anuais do prefeito, quando não apresentadas à Câmara dentro do prazo de 60 dias, após a abertura da sessão legislativa. Processar e julgar os vereadores na forma da lei orgânica. Representar o Procurador-Geral da Justiça, mediante a aprovação de 2/3 dos seus membros, contra o prefeito, o vice e os secretários municipais, ou ocupantes de cargos da mesma natureza, pela prática do crime contra a administração pública que tiver conhecimento. Dar posse ao prefeito e ao vice, conhecer de sua renúncia e afastá-los definitivamente do cargo, nos termos previstos em lei. Conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores para afastamento do cargo. Criar comissões especiais de inquérito sobre fato determinado que se inclua na competência da Câmara Municipal, sempre que o requerer pelo menos 1/3 dos membros da Câmara. Convocar os secretários municipais ou ocupantes de cargo da mesma natureza para prestar informações sobre a matéria de sua competência. Solicitar informações ao prefeito municipal sobre assuntos referentes à administração. Então, essas competências são privativas da Câmara Municipal. Autorizar, isso aqui caiu no concurso de instância, autorizar referendo e convocar plebiscito. Conceder título honorífico a pessoas que tenham reconhecidamente prestados serviços ao município, mediante decreto legislativo aprovado pela maioria de 2/3 dos seus membros. Cada vereador só poderá apresentar no máximo 2 proposições por ano para título honorífico. A Câmara dos Vereadores ou qualquer de suas comissões poderá convocar secretários municipais ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados ao Executivo para prestarem, pessoalmente, informações sobre o assunto privativo previamente determinado, dentro do prazo de 15 dias, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificativa adequada. Os secretários municipais poderão comparecer à Câmara Municipal ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva, para expor assuntos de relevância de sua secretaria. A mesa da Câmara poderá encaminhar pedidos escritos de informações a secretários municipais ou a qualquer das pessoas referidas no parágrafo 2 deste artigo. Secretários municipais ou qualquer titular do órgão diretamente subordinado ao Executivo. Importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento dentro do prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Bom, então aí a gente viu nesses artigos, ou nesses incisos, quais são as competências privativas da Câmara. Algumas aparecem mais, como elaborar o regimento interno, como
autorizar o prefeito a se ausentar por mais de 15 dias, ok? Como aqui processar, julgar os vereadores na forma da lei, como autorizar referendo e plebiscito. Então, por que que eu li todo? Para que você tenha um conhecimento, para que você lembre dos artigos. E se aparecer um diferente, você conseguir responder a questão, ok? Ao término de cada sessão legislativa, a Câmara elegerá, deixa eu tirar isso aqui, dentre seus membros, em votação aberta, uma comissão representativa. Lembra que a comissão representativa pode convocar uma, uma reunião extraordinária, fazer uma convocação extraordinária? É essa Câmara Representativa que fala aqui, essa comissão representativa, cuja, cuja composição reproduzirá, tanto quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária ou dos blocos parlamentares na Casa, que funcionará nos interregnos das sessões legislativas ordinárias, com as seguintes atribuições. Quais são as atribuições aqui da comissão representativa? Reunir-se ordinariamente a cada 15 dias e extraordinariamente sempre que convocada pelo seu presidente. Zelar pelas prerrogativas do Poder Legislativo, zelar pela lei orgânica, convocar extraordinariamente a Câmara em caso de urgência ou interesse público. Veja, quando é que a comissão representativa pode convocar extraordinariamente a Câmara? Quando tiver caso de urgência ou interesse público relativo. A comissão representativa é constituída por 3 vereadores. A comissão representativa deve apresentar relatório dos trabalhos por ela realizado quando do reinício do período de funcionamento ordinário da Câmara. A mesa da Câmara, em ato, enviará ao Poder Executivo do município, até 31 de agosto de cada ano, para a inclusão na sua a proposta do orçamento do Poder Legislativo para o exercício do ano seguinte, para o próximo exercício seguinte, né? Então, veja, a mesa da Câmara, ela tem que enviar para o Poder Executivo do município, da prefeitura, né? Até 31 de agosto, a proposta do orçamento da Câmara, do Poder Legislativo, né? Representado pela Câmara Municipal. Vereadores. Os vereadores são invioláveis por suas opiniões. Isso cai muito também. Palavras e votos no exercício do mandato. E eu vou destacar aqui, ó. E na circunscrição do município. Dentro do município, os vereadores são invioláveis por suas opiniões. Se o vereador falar que alguém é incompetente, que alguém não faz bem o seu trabalho, ele não pode ser punido por isso se ele estiver dentro do município, porque ele está ali com suas opiniões invioláveis, ok? Isso cai bastante. É vedado ao vereador, desde a expedição do diploma. Foi expedido o diploma de vereador, ele não pode firmar ou manter contrato com o município, com suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou com concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes. Se o contrato obedecer cláusulas uniformes, aí pode. Ele não pode aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes de alínea anterior, salvo aprovação em concurso público, observados o artigo 38 da Constituição. Então, ele não pode aceitar nenhum cargo ou emprego público, mas, se for uma aprovação em concurso público, ele pode, sim, aceitar, ok? Exercer aí. Isso desde a expedição. E desde da expedição do diploma, né? E desde a posse, quando ele toma a posse, o que é que ele não pode fazer? Desde a posse, ele não pode ocupar cargo, função ou emprego
de que sejam demissíveis ad nuntum nas entidades referidas no inciso 1 deste artigo, salvo cargo de secretário municipal ou equivalente. Então, ele pode executar o cargo de secretário municipal. Ele não pode exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal. Então, ele só pode ser vereador, não pode ter outro cargo eletivo. Não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente do contrato com pessoa jurídica de direito público do município, ou nela exercer função remunerada. Não pode. Não pode patrocinar causa justa ao município em que seja interessado qualquer das entidades que se referem à linha 1 do inciso, ok? Então, essas são as vedações aí dos vereadores, coisas que eles não podem fazer. Dividida aí na expedição do diploma e desde a posse. Agora, isso aqui que cai bastante. Perderá o mandato para o vereador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, ou seja, essas proibições desde a expedição do diploma e desde a posse. O vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes. Toda vez que fala que o decoro é incompatível com o comportamento, é incompatível com o decoro parlamentar, vereador, prefeito, vice-prefeito, perde mandato, ok? Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual a 1/3 das sessões ordinárias da Câmara, salvo motivo de doença devidamente comprovada, licença ou missão autorizada pela idilidade. Então, se ele deixar de comparecer a 1/3 das sessões ordinárias, ele perde o mandato. Mas se tiver um motivo de doença ou algo, uma licença, uma missão que foi devidamente comprovada e autorizada, aí ele não perderá o mandato, ok? Que perder ou tiver suspenso seus direitos políticos, perderá o mandato. Quando decretar a justiça eleitoral, nos casos previstos nesta lei orgânica e na Constituição Federal e Estadual, que sofrer condenação criminal em sentença transitada e julgada, além de outros casos definidos no regimento interno da Câmara Municipal. Considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador, a percepção de vantagens ilícitas ou imorais, ou revelar o conteúdo de debates considerados secretos pela Assembleia Legislativa. Tudo isso também é motivo aí de perda de mandato. Nos casos 1, 2 e 6, quem é o 1? Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Quem é o 2? Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro. Quem é o 6? Que sofrer condenação criminal em sentença transitada e julgada. A perda do mandato será declarada pela Câmara Municipal por voto aberto e maioria absoluta dos membros da Casa, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Então, nesses casos, no 1, 2 e 6, qualquer infração das proibições do artigo anterior, que é esses dois aí, esse artigo anterior 41 aí, que é vedação ao vereador desde a expedição do diploma e desde a posse. Nos casos que o procedimento for declarado incompatível com decoro, e nos casos que ele sofrer condenação criminal em sentença transitada e julgada, vai ter uma votação aberta e a maioria absoluta dos membros da casa, mediante provocação do partido político. Então, para a perda do mandato, vai ter essa votação aí aberta, ok? E vai ter que ter a maioria absoluta dos membros da casa. Nos casos previstos no inciso 3, 4 e 5, a perda será declarada pela mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer de membros do seu partido político representados na Casa, assegurada ampla defesa. Quais são os casos? Artigo 3,
que deixar de comparecer a cada sessão legislativa 1/3. Artigo 4, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. E o artigo não, né? O inciso 5, quando decretar a justiça eleitoral, nos casos previstos da lei orgânica e na Constituição Federal. A perda será declarada pela mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer dos membros do partido, assegurada sempre aí ampla defesa. Das licenças, a gente vai acabar o poder legislativo aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar acabar o poder legislativo nessa aula. Das licenças, o vereador poderá licenciar-se por motivo de saúde, de doença, impeditiva do exercício de suas funções, comprovada por perícia ou junta médica, para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias da sessão legislativa. Por sessão legislativa, veja que isso pode cair, viu? Se é para tratar de interesse particular, é sem remuneração. Para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município, para desempenhar funções de secretário do município, ou função equivalente, ou por 180 dias, nos casos de gestante, podendo optar por 30 dias antes e 150 dias após o parto. E por 5 dias no caso de paternidade, ok? Então, veja, o governador ou o vereador poderá se licenciar por motivo de doença que vai impedir suas funções, comprovado por junta médica, para tratar do interesse particular sem remuneração. Isso se esse afastamento não ultrapassar 120 dias da sessão legislativa anual. Para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município, para desempenhar a função de secretário no município ou função equivalente, por 180 dias para a gestante, podendo optar por 30 dias antes do parto e 150 dias depois do parto, e por 5 dias no caso de licença paternidade, ok? Não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado, o vereador investido no cargo de secretário municipal ou diretor de órgão da administração pública direta ou indireta. O vereador licenciado nos termos do inciso 1, desde que a licença não ultrapasse 60 dias, perceberá sua remuneração. Vou até aqui. O vereador licenciado nos termos do inciso 1, qual é o inciso 1? Por motivo de doença impeditiva do exercício de funções. Desde que a licença não ultrapasse 60 dias, artigos, incisos 3, 5 e 6, perceberá sua função e remuneração integral. A licença prevista no inciso 3 não será inferior a 30 dias. Inciso 3, para desempenhar missões temporárias de caráter cultural. E o vereador poderá reassumir o exercício do mandato a qualquer tempo. A licença referida no inciso anterior somente será negada pelo voto de 2/3 dos membros da Casa. Independentemente de requerimento, considerar-se-á como licença o não comparecimento às reuniões dos vereadores privados temporariamente de sua liberdade, em virtude de processo criminal em curso. Então, isso aqui é importante. Ó. Os vereadores privados temporariamente de sua liberdade, em virtude de processo criminal em curso, eles estão considerados como em licença. No caso
Parágrafo 1. O vereador considerar-se-á automaticamente licenciado, tendo sua remuneração paga pelo sessionário. Ou seja, que se ele for cedido lá para ser secretário municipal, né? É o município que vai pagar. O exercício da vereança por servidor público se dará de acordo com o estabelecido no artigo 38 da Constituição Federal. O vereador pode ocupar um outro cargo, desde que não entre em conflito de horário. Ele pode ser um servidor público e ser vereador, desde que não entre em conflito, e pode receber os dois. O vereador ocupante de cargo, emprego ou função pública municipal é inamovível de ofício pelo tempo de duração do seu mandato. Então, ele não pode ser removido de ofício para outro lugar, porque ele vai ficar lá onde ele está locado. Artigo 44. Dá-se-á a convocação do suplente de vereador nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou licença superior a 120 dias. Então, aí tem que ter um vereador suplente. O suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 10 dias, contados da data da convocação, salvo motivo de justo e aceito pela Câmara, admitindo-se, nesse caso, a prorrogação do prazo. Enquanto a vaga que se refere ao parágrafo anterior não for preenchida, calcular-se-á o quórum em função dos vereadores remanescentes. A convocação, no caso de licença, se dará se o titular fizer pedido e esta seja igual ou superior a 30 dias. Artigo 45. No ato da posse, os vereadores apresentarão declaração de bens. Isso aqui é importante. Com indicação das fontes de renda repetida ao final de cada exercício financeiro, bem como nos casos de término de mandato, renúncia ou afastamento efetivo do mesmo, sendo arquivada na pasta. Então, o vereador, ele tem que declarar seus bens. Ele vai fazer a declaração ali dos seus bens, para que, quando ele saia, a gente consiga ver se ele roubou, né? Se ele roubou ou não. Muito bem. Vamos ver aqui. Então, vamos ficar aqui. Depois a gente continua com a eleição da mesa, ok? Vamos ficar aqui hoje. Depois eu vou trazer umas questões aí sobre a lei orgânica. Isso aí, se inscreva no canal. Valeu!